E aí galera, beleza? Então, essa aqui é uma aula para o terceiro ano. Nós estamos iniciando o PET 4. Essa é a semana 1. Eu sou o professor Brás Paulo e o tema é Geografia, Globalização e Migrações. Eu vou acompanhando aqui de forma bem didática e a gente vai compreendendo como é que se dá essa questão. Primeiro tema que o material traz para nós, ele diz o seguinte: povos em movimento. O verbo migrar, de acordo com o dicionário Aurélio, significa mudar de país ou de região. Além de mudar de país ou região, a migração significa o ato de locomover-se de uma região para outra, independentemente se haverá uma mudança definitiva ou não. Por isso que não é uma questão, por exemplo, a pessoa que vai e volta de um lugar. É uma espécie de migração, mesmo que ela não vá ficar lá. Ok? Então, esse deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O ser humano que migra o faz por alguma razão. E muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende desse deslocamento pelo espaço, como por exemplo durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. A migração, ela tinha aí vários aspectos, mas a gente pode citar dois. Uma pela curiosidade humana natural, o ser humano busca conhecer coisas novas, é algo próprio do ser humano. E outra tem a ver com a necessidade. Não era incomum, quando uma tribo estava muito grande, que já estava ficando difícil adquirir ali alimentos e tal, esse grupo se deslocava dessa célula-mãe e ia procurar num lugar mais afastado uma maneira de continuar sobrevivendo, porque os recursos naquele local eles já não estavam suficientes para manter aquele grupo maior. E se nós levarmos como referência a ideia que a humanidade ela surgiu na África, a partir da África nós vamos ver uma infinidade de roteiros, de expedições, de mudanças genéticas, ou seja, a humanidade tal qual é hoje, ela é fruto da migração. E as pessoas continuam migrando atualmente. Hoje num caráter um pouco diferente, porque naquela época todas as terras eram inexploradas. Hoje os motivos que levam as pessoas a se mudar, eles são bem práticos. Tem a ver com melhorar de vida, tem a ver com fugir de desemprego, fugir de guerra, fugir de fome, tem a ver com perseguição religiosa. Então, são várias questões que fazem as pessoas se mudar. Voltando aqui para o nosso conteúdo direto, o autor diz assim: no decorrer da história da humanidade, os grandes fluxos migratórios internacionais, ou seja, as principais direções de migração, ocorreram principalmente por razões econômicas, mas nem sempre se deslocaram para o mesmo sentido. Para se ter uma ideia, entre o século XVI até as primeiras décadas do século XX, o principal movimento migratório internacional ocorria da Europa para outras regiões do globo, já que os países europeus foram os grandes responsáveis pela colonização da América, África e Ásia. Então os europeus, no geral, uma vez que uma terra era conquistada, muitos se mudavam para lá na expectativa de melhorar de vida. Aí nós estamos falando de colonizadores. Hoje a interpretação disso é a mais diversa, porém, a gente não pode negar a verdade. Qual que é a verdade? Eu estou falando para vocês em português de uma nação chamada Brasil, que originalmente era povoada por índios. Ou seja, não fosse a colonização portuguesa, talvez eu estivesse falando aqui em Tupi-Guarani, estivesse falando aqui em outra língua. Mas o fato é que a colonização ela tem tudo a ver com a migração. Esses povos eles iam para essas novas áreas, eles colocavam ali sua cultura,
colocavam ali o seu jeito de viver, adaptavam alguma coisa dos povos que já estavam ali, mas o que nós podemos aí perceber tranquilamente é que estes movimentos, eles formaram a humanidade que nós temos hoje, né? Ou seja, sem a existência das migrações, nós teríamos talvez um único bolinho de sobreviventes ali na região da África. O ser humano nunca se contentou em ficar num lugar só. Por isso que tem gente buscando o fundo do mar, buscando o espaço. Isso é próprio da natureza humana. Continuando, seguindo o nosso material. A locomoção de um local para o outro já pode ser considerada um movimento migratório. Com isso, existem vários tipos de migração conforme tempo de viagem, distância ou motivo. Então vamos lá. Primeiro, migração pendular. Das mais comuns, essa que ocorre diariamente. Você vai da sua casa para a escola, volta para casa. Você vai ao supermercado, volta. Você vai para o trabalho, volta. Migração pendular. Pendular porque no passado era muito comum você ter os relógios de pêndulo, né? Aqueles que faziam esse movimento. Ok, então ele sempre vai de um lugar para o outro, ele está sempre no mesmo local. Outra, a sazonal, ocorre em algumas épocas do ano, né? Como em estações do ano ou em épocas de colheitas na agricultura. Pode ocorrer em vários momentos, quando passamos alguns meses em um local e depois retornamos. Aqui na nossa região, onde você tem aí lavouras de café, cana, dentre outras, é muito normal durante o período das colheitas, vários grupos, vêm da Bahia, vêm do Nordeste em geral, de outras áreas, ficam por aqui alguns meses, terminou o período de colheita, esse pessoal volta para a sua região de origem. Ou seja, isso aí acontece por uma questão de sobrevivência. É fundamental que a gente entenda isso. É sobrevivência. Migração externa ou internacional, deslocamento entre países, chamada também de migração, que é um negócio muitas vezes perigoso, né? Não raras vezes brasileiros e várias pessoas de outras nações, elas morrem ali na travessia, fronteira do México, Estados Unidos, por causa do deserto. Ou às vezes são enganadas, né, pelos coiotes, que são os caras que fazem essa travessia. Não tem resposta fácil para isso, né? Muitas vezes a pessoa vai para um determinado país, ela vai como se fosse turista, ela não retorna, ou seja, o passaporte dela não tem, né, carimbado ali o retorno, e ela passa a viver naquele país como uma pessoa clandestina, alguém que não poderia estar ali, mas fica por questões sociais, questões econômicas. Ela precisa de dinheiro. Migração de refúgio ocorre por fatores inertes aos seres, né? Eu comentei sobre isso agora há pouco. Tem a ver com refugiados. O que são refugiados? É quando você está sendo perseguido com uma guerra lá no seu país, ou quando você está tendo um fenômeno climático, por exemplo, sua ilha está desaparecendo, uma crise econômica muito pesada, onde você não tem emprego para grande parte das pessoas, ou uma renda, e mesmo a questão religiosa, né? Você é de uma religião e o grupo que está no poder é de outra, não aceita essa religião, essas pessoas fogem. Outra para a gente ver aqui, transhumância, né? Ela é bem parecida com a migração sazonal, mas ocorre em épocas específicas. É comum em época de colheita, né? Os trabalhadores vão para um local, trabalham um tempo, volta de novo. O êxodo rural é um movimento que acontece quando quem mora na roça vai para a cidade, e muitas vezes isso vai sem planejamento nenhum. Por isso que o êxodo rural hoje, né, a grande leva de êxodo rural, na verdade, já aconteceu. Mas nós ainda temos que entender que essa questão do êxodo rural,
ela é extremamente sensível, porque ela tem consequências até hoje. No Brasil, hoje, menos de 10% do total da nossa população mora no campo, né? E isso faz com que nós tenhamos aí cidades superpovoadas, e muitas pessoas que gostariam talvez aí de morar no campo não conseguem, porque o preço da terra é muito alto. E mesmo que consiga comprar a terra, ter acesso aos insumos é algo que, como é que eu vou dizer para vocês, é caro, é muito caro. Diáspora, né? Quando uma população inteira é dispersada de uma região local, seja à força, como os negros na época da escravidão, seja de forma espontânea, como os hebreus quando saíram do Egito Antigo, né? Diáspora já é a mudança de um povo inteiro, né? É quando toda uma região deixa de estar num lugar e passa para outra. Talvez a última grande diáspora que a gente teve tenha sido quando nós tivemos aí a criação do país Paquistão, né? A Índia era imensa, como é até hoje, mas lá tinha uma briga danada entre hindus e islâmicos, e num dado momento, olha, esse pessoal não dá conta de conviver juntos. A Índia abriu mão de um território, um pedaço do seu país. É como se de repente hoje a Bahia virasse um país independente. Quem quisesse ir para a Bahia podia ir. Agora ele ia ser baiano. E aconteceu isso na Índia, né? E isso foi, de certa forma, importante, porque pacificou o país, pelo menos em parte. Não pacificou totalmente, mas pacificou em parte. Diáspora. As migrações são as formas mais eficientes de conexão entre as sociedades, pois permitem trocas de culturas, línguas, costumes e tradições. Há uma grande interação entre os povos quando ocorrem movimentos migratórios, desde a antiguidade até os dias atuais. Quando eles são mais rápidos e intensos, as principais causas da migração estão relacionadas a fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais. Migração é um termo bastante amplo que faz referência a todos os tipos de deslocamentos que acontecem no espaço. Espaço é o local que nós estamos, tá, gente? Não é o espaço sideral, não. Espaço como um todo. Quando nos referimos aos processos de imigração e emigração, damos ênfase na direção em que esse movimento ocorre. A imigração é sobre uma pessoa que está chegando a um lugar. Já a emigração é a pessoa que está saindo. Na verdade, é a mesma pessoa, só que é o ponto de vista, né? O patense que está deixando Patos para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, para nós ele é um emigrante. Ele está saindo, está emigrando. Para quem está nos Estados Unidos e ele está chegando lá, ele é um imigrante. Tá? Esperemos que seja um imigrante legal e não um imigrante ilegal, porque isso é bem perigoso. Galera, por enquanto é isso, tá? Na sequência nós já temos as atividades da semana 1. Vamos fazer essas atividades em breve. Eu vou abrir o link para que vocês entreguem essas atividades, e assim que estivermos presencialmente, eu vou dar o visto lá no seu caderno ou no seu pad. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.